Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula da disciplina de matemática financeira. Hoje nós vamos falar de taxa equivalente composta. Não sei se vocês lembram quando eu comentei de taxa de juros simples, a gente até fez a conversão da taxa de juros simples só dividindo pelos períodos, né? E eu comentei que na taxa de juros compostas não é dessa forma que a gente faz, era um pouquinho mais complexa o cálculo, mas não tão complexo do que a taxa de juros simples. Aí a gente vai ver, nós vamos ver isso hoje. Aqui alguns termos que a gente está sempre relembrando para vocês, né? Aqui o valor presente, que é o valor, né, no momento zero. O valor futuro é um valor, né, financeiro lá no período do momento futuro. PMT é o termo para prestação ou pagamentos uniformes, são valores constantes, é, que, por exemplo, você pega um empréstimo, você tem, por exemplo, pagamentos constantes daquela parcela, aí você tem é um PMT. N seria os períodos, taxa, e a taxa, e os juros simples é composto decorrido dos períodos. Aqui é um exemplo da questão da, da taxa, deixa eu só botar aqui, da taxa linear, né? A gente percebe que é uma progressão aritmética. E aqui é uma progressão geométrica a capitalização composta, né? A gente vê que o comportamento aqui é uma constante dos juros e aqui a gente tem um comportamento já de escola da reta linear. Então, tem essa diferença. Lembrando que a taxa do capital de juros simples, né? Aliás, o juros simples decorre do montante inicial e a capitalização composta é aquele montante no início do período que está sendo avaliado. Então, corre esses juros sobre juros, né? Aqui, dando sequência, aqui o exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai até reforçar esse aqui exemplo, mas, por exemplo, a gente tem uma taxa nominal de 24% ao ano. Por exemplo, essa taxa nominal é taxa anual com capitalização mensal. Então, é uma taxa nominal. A gente não pode usar essa taxa para calcular os juros compostos do período do ano, né? A gente tem que usar a taxa efetiva. Então, nesse caso, a gente teria uma taxa efetiva de 2% mensal, porque aí, nesse caso, se a gente pegar 24% com capitalização, 24% ao ano, 24% ao ano, com capitalização mensal. Então, aqui não está batendo, né? Então, é uma taxa nominal. Então, a gente, para transformar em taxa efetiva, a gente deveria que o período da taxa tem que coincidir com a capitalização. Então, nesse caso, para coincidir, a gente teria uma taxa de 2% ao mês, com capitalização mensal. Porque aí sim eu divido aqui por 12 e teria 2%. Mas para achar essa taxa anual, eu não posso só multiplicar por 12. Eu tenho que fazer o cálculo da taxa equivalente, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado para poder fazer essa conversão, tá? Então, a gente tem aqui a questão dos juros equivalentes, né? E aí depois a gente vai fazer direitinho esse cálculo aqui para a gente poder ver como é que fica. Que eu vou apagar. Aqui, uma taxa de 24% aonde capitaliza ela mensalmente tem um custo efetivo de 26,82 ao ano. E isso é importante porque é o que sai de fato, efetivamente, do bolso ou que entra. Então, por isso que é importante, não é 24% que vai entrar, porque a gente tem a questão dos juros sobre juros. Aqui, aí só em termos de conceituais, isso é importante também para a gente ficar bem esclarecidos. A taxa nominal, ela pressupõe uma incidência de juros a mais ou menos de uma vez
em cada período, a que se refere a taxa, isto é a unidade de referência de tempo, de seu tempo não coincide com a unidade de referência do tempo em período, dos períodos em capitalização. Então, como eu falei, né, a taxa é 24% ao ano com capitalização mensal, né? Então, ela não está coincidindo. Esse tipo de taxa não representa o custo efetivo de uma operação financeira. Assim, quando tivermos uma taxa nominal e quisermos saber quanto efetivamente estamos pagando, devemos transformá-la em taxa efetiva para saber seu custo real. Então, é, nesse caso, só para reforçar que a gente não deve usar essa taxa para os cálculos quando a gente quiser saber o que estamos efetivamente pagando. Aí a taxa efetiva de juros. A taxa efetiva de juros pressupõe a incidência de juros apenas uma única vez em cada período que a taxa se refere, que se refere à taxa, isto é, a unidade de referência do tempo conhecida, a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Então, a taxa mensal com capitalização mensal, aí é uma taxa efetiva. Vale aqui lembrar que quando o período de capitalização não é mencionado, no regime de juros compostos, subentendemos que sempre será coincidente com o período da taxa. Então, se a gente tiver geralmente só a taxa e o período da taxa, geralmente, nesses casos, subentende-se que é o mesmo período da capitalização. A taxa equivalente simples ou linear, ela não pode ser utilizada nas tomadas de decisões ou determinação de custo, pois não expressa a taxa efetiva contida na transação. Então, só reforçando, a gente não deve usar essa taxa equivalente simples ou linear e nem essa taxa nominal, né? Tem que usar a taxa efetiva, né? Equivalente, composta, enfim. Aí, a taxa equivalente ao cálculo das taxas que se mantém uma relação exponencial entre seus respectivos tempos. O cálculo equivalente é composto utilizado no regime de capitalização composta e na transformação de taxas efetivas. Então, ele vai transformar uma taxa efetiva em outra taxa efetiva. A maioria dos autores e o mercado geral menciona as taxas equivalentes, refere-se implicitamente à capitalização composta, sempre que o período de capitalização for diferente do expresso na taxa. A taxa efetiva equivalente será maior. Então, a gente tem então, esse conceito, vamos usar as taxas equivalentes, né, que é a questão da taxa, transformação de taxas efetivas em outras taxas efetivas. Aí, aqui, só para mostrar como é que é feito esse cálculo. Aqui, por exemplo, a gente tem o valor presente, né? Aqui está o termo em inglês, né? Valor presente. Aqui, o valor futuro. E aqui a taxa mensal, né? Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o valor futuro usando capitalização composta, a gente vai ter o valor presente, 1 mais a taxa elevado a n, né? Nesse caso, eu tenho que o valor presente é valor presente, 1 mais a taxa mensal elevado a 12, né? Que é o período. Então, 12 períodos, né? Está em meses, e a taxa vai sair em mês também, então é a taxa mensal. Então, esse seria o cálculo para esse problema aqui, tá? Então, isso aqui vem de juros compostos, que a gente já viu. Aí vamos ficar com isso aqui, se tiver períodos meses. Se a gente tiver com ano, né, aí a gente vai ter, a fórmula é a mesma, só que a diferença aqui é que a gente vai ter o valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa anual, que eu estou trabalhando com ano, e temos aqui um ano. Tudo bem? Então, seria isso aqui, para esse caso. Lembrando que valor futuro já falou para o futuro para os dois exemplos, tá? São exemplos, vamos dizer, equivalentes nesse caso. E aqui, aí para o ano teria isso aqui. Aí, nesse caso, nós podemos igualar o valor futuro quando a gente está trabalhando com a taxa mensal e o valor futuro quando está trabalhando a taxa anual. E vamos ter isso aqui. Aí podemos cortar o valor presente aqui dos dois lados, né? Ou a gente pode dizer que está dividindo, né? De outra forma aqui, deixa eu só fazer aqui de outra forma, que não é bem cortar, mas... Ai, eu tô pegando aqui os negócios errado, desculpa, gente.
se a gente poder aqui fazer isso aqui, ó. A gente pode dividir valor presente do lado, tudo que a gente fizer de um lado, a gente faz do outro, tá? E dividir aqui. Então, a gente elimina esse daqui e a gente vai ficar com isso aqui, tá bom? Aí, imagina aquele exemplo lá, que a gente tem uma taxa mensal efetiva de 2% ao mês, com capitalização mensal. Aí a gente vai ter, nessa formulazinha aqui, a gente vai ter 1 mais a taxa mensal igual, aliás, anual, 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Aqui a gente vai ter 1 mais a taxa anual. E aqui, se a gente pegar 1,02 elevado a 12, nós vamos ter 1,26. Desculpa aqui a letra feia, tá, gente? 1,2683. Então, a taxa anual é 1,2683 menos 1. Então, a taxa mensal é 0,2683 ou 26,83%, que vai bater, né, lá com os valores que nós estávamos conversando anteriormente. Deixa eu só reforçar aqui quais seriam os valores. Aqui, ó, 82. Na verdade, aqui... Ah, gente, é 82 mesmo, porque depois do 2 a gente tem um 4, então 82 mesmo por cento. Então, a gente aí conseguiu encontrar os mesmos valores. Então, aqui eu vou dar uma dica de como você deduzir essa fórmula mais rapidamente, sem precisar fazer todos os cálculos. Lembre que você sempre vai ter o quê, né? É 1 mais, por exemplo, aqui a taxa igual 1 mais a taxa. Aí, por exemplo, eu quero entre ano e mês. Quem é o período maior, né? Que contempla de maior tempo, né? Seria o ano. Então, vai colocar aqui o 1. Então, aqui seria referente ao ano. E aqui seria referente ao mês. Aí, quantos meses tem no ano? Aí tem 12, né? Aí, se a gente quiser transformar em semestral, é 1 mais a taxa semestral. Aí, quantos semestres tem no ano? 2. Aí, eu quero transformar em taxa diária. Por convenção, a gente diz que o ano, né, na parte contábil, tem 360 dias, né? Tem 360 dias no ano. Aí, se a gente quiser trabalhar agora com, tem mais alguma? A taxa trimestral. Aliás, desculpa aqui, deixa eu só voltar. A taxa trimestral, 1 mais... Ai, desculpa, que é 1. Estou só botando aqui errado, mas vamos lá, vai dar certo. 1 mais a taxa trimestral. Quantos trimestres tem no ano? 4. E assim vai, tá, gente? Aí, por exemplo, se eu estou trabalhando uma taxa diária, 1 mais a taxa, igual, e quero transformar em taxa mensal, vamos dizer, por exemplo, né? 1 mais a taxa. Aí, entre mês e ano, quem é o maior? Qual é o período maior? É o mês. Então, aqui seria a taxa mensal. E quantos dias tem um mês? 30. Então, a gente já pode fazer essa conversão aqui, tá? Então, aqui é para transformar em taxas equivalentes. Aí, com a taxa equivalente, aí a gente pode levar para lá para a fórmula se a gente precisar, dos juros compostos, né? Por exemplo, valor futuro igual valor presente, 1 mais a taxa
vamos dizer, diária. A gente tem um número de dias que a gente está querendo capitalizar a taxa diária. Aí a gente vai colocar o número de dias que nós vamos querer e a taxa, e assim a gente vai calcular o valor do futuro, né, desse montante que a gente aplicou, tá bom? Então, resumidamente, seria isso aqui, a mudança de taxa, a taxa equivalente, tá? Para calcular as taxas equivalentes. Deixa eu só apagar. Aqui tá aqui o resuminho que eu fiz, né? Aqui considerando o ano comercial, que é 360, tá? O ano comercial 360. Então aqui a gente tem aqui essas conversões, tá? A gente também poderia, por exemplo, pegar direto daqui para fazer, por exemplo, dia e mês, a gente poderia pegar direto aqui. Mas isso é equivalente a dizer que você tá, por exemplo, se você fizer a raiz de 12 dos dois lados, você vai ter 1 e 30 aqui, a mesma coisa que a gente fez lá do anterior, tá? Então, agora vamos fazer aqui esse exemplo, ó. Calcule a taxa anual e semestral que são equivalentes à taxa de 1% ao mês. Aí aqui, gente, a gente vai ter o quê? É 1%, né, nossa taxa. Aí entre um ano e um mês a gente ficaria com essa formulazinha aqui, lembrando que entre 1 mais a taxa igual 1 mais a taxa, né? E a gente sabe que é 1 ano e 12 meses contém 1 ano. Aqui fazendo os cálculos, né, com esse 0,01, a gente encontra a taxa de 12,68 ao ano. Então, dá uma olhadinha aqui, façam aí esse exemplo. Aqui na calculadora financeira, a questão na calculadora financeira ela não dá direto o valor da taxa, mas a gente faz o artifício de dizer, por exemplo, que o valor presente está saindo 100. Então, aqui, em cima de 100, quanto é que vai, se a gente tiver 12 períodos, né? A gente vai ter qual valor? Aí, nesse caso, vai ser 12,68. Então, a gente tem aqui essa conversão da taxa anual, né? No final do 12 períodos, a gente vai ter isso aqui. Então, a gente tem que a taxa vai ser 12,68. Aqui, se a gente quiser transformar em semestral, a gente vai ter a mesma ideia, né? Lembrando, né, que aqui a gente poderia usar aquela estratégia que a gente comentou, né? Por exemplo, eu tenho 1 mais a taxa e 1 mais a taxa. Entre o semestre e o mês, qual é o período maior? É o semestre. Então, esse aqui vai ser o 1. Quantos meses eu tenho dentro de um semestre? 6. Aí é só substituir a taxa mensal aqui na fórmula e achar a taxa mensal. Aí aqui na calculadora, HP, a gente usa a mesma estratégia, né? Que 6 períodos, a gente calcula no final dos 6 períodos, quanto esses 6 vão render? 6,15. Então, nesse caso, a gente vê quanto vai render no semestre e a gente tem a taxa semestral. Naquele outro, a gente viu quanto vai render no ano, então a gente tem a taxa anual, tá bom? Aí aqui a gente tem dois exemplos que nós vamos fazer aqui com vocês. Por exemplo, aqui nesse primeiro exemplo, uma pessoa aplica 15 mil no título no título de renda com vencimento no final de 61 dias, com a taxa anual de 72% ao ano, calcular o valor do resgate. Aí, nesse caso, a gente tem o valor futuro, que nós queremos saber, não temos o valor futuro. O valor em tempo presente é 15 mil. O N é igual a 61 dias e o I é igual a 72% ao ano. Gente, não está coincidindo o período com a taxa. Eu poderia transformar o período? Poderia, mas aqui a gente vai trabalhar com o conceito de taxas equivalentes. Vamos transformar essa taxa anual em uma taxa diária para depois calcular esse valor futuro.
Então, eu quero transformar uma taxa diária, então vamos 1 mais a taxa igual 1 mais a taxa. Entre dia e ano, qual é o valor, o período que a gente pode dizer maior? Um ano é maior, né? O ano é um período maior do que o dia. Então, a gente vai dizer aqui, ó. Aqui seria a taxa. Vai, voltando. Aqui seria a taxa anual, que tem 1. E, nesse caso, eu vou achar aqui a taxa diária. Nesse caso aqui, quantos dias tem um ano? Nesse caso, dias comerciais, 360. Aí, aqui, eu vou substituir, né? 1 mais 0,72 elevado a 1 igual a 1 mais a taxa diária elevado a 360. Nesse caso, gente, a gente pode, ó, aqui é 360, a gente quer eliminar esse 360 aqui, né, para a gente poder fazer os cálculos. A gente pode aplicar dos dois lados a raiz de 360, a raiz de 360. Então, nesse caso, a gente vai cortar aqui, né? Porque a raiz de 360 é igual a um valor elevado, né? Nesse caso, por 1 sobre 360. Aí eu posso cortar, né? Então, aqui eu ficaria com vírgula 370... Ai, aqui estou errando. Vírgula 72, raiz de 360, igual a 1 mais D, 1 mais a taxa diária, 360 vezes 1, também é a mesma coisa, né? Aí aqui eu corto, aí fica só isso aqui. Aí eu tenho 1 mais a taxa diária igual a raiz de 360, de 1,72, que vai dar, nesse caso, um valor bem grande, vai ser 1,015,076. Então, minha taxa diária, ela vai ser 0,0015076 ao dia, tá bom? Só uma coisa, gente, isso aqui também é igual a 1,72, 1 vezes elevado, 1 elevado a 1 sobre 360 também na calculadora, tá? Aí, com a taxa diária, nós conseguimos fazer o cálculo do valor futuro. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa diária e o N. Aí a gente tem valor futuro igual a valor presente 15.000, aí 1 mais minha taxa 0,015,076 elevado a quantos dias? 61. Agora sim, né? Taxa diária com período diário. Aí eu vou ter meu valor futuro, que vai bater exatamente com esse valor aqui, tá? Aí nós encontramos. Aí, esse outro exemplo aqui embaixo. Vamos ter, qual é a taxa? A gente quer saber qual a gente vai ter. Qual é a taxa mensal? Qual a taxa mensal de juros cobrada no empréstimo de 64.000 para ser quitados por 79.600 no prazo de 117 dias. Tá? Aí aqui eu vou refazer aqui esse cálculo aqui em cima só para a gente ver que bate, tá, gente? Só para eu não gravar depois e ver que calculei errado, mas acho que tá certinho. Mas façam aí também, qualquer coisa vocês mandam uma mensagem aí, mais elevado a 61.
Bateu aqui, tá? Tudo certinho. Aí aqui, né, vamos lá os valores. A gente tem o valor futuro, aí nós temos 79.600. O valor presente, nós temos... desculpa a letra, gente, minha letra já é ruim e a mesa digitalizadora não ajuda, mas eu acho que dá para entender, né? 64.000 aqui. O N nós temos, que é 117 dias, e a taxa não temos. Só que na fórmula aqui, como está em dias, quando nós aplicarmos aqui, por exemplo, valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais a taxa elevado a n, como o meu período é em dias, a minha taxa que eu vou encontrar vai ser também uma taxa relacionada ao dia, né? Uma taxa diária. Então, a gente vai ter 79.600 igual a 64.000, aqui, 1 mais, é uma taxa diária, né? De 117 dias aqui, o número de períodos. Aí vamos ter 1 mais a taxa diária de 117, igual a 79.600 dividido por 64, né? 79.600 dividido por 64, que vai dar 1 vírgula não, 143, na verdade é 1 mesmo, 1,2, 2, 4, 3, 7, 5. Aí vamos tirar a raiz de 117 dos dois lados, né? Aquela nossa estratégia para eliminar esse expoente. Né? Vamos aqui tirar a raiz dos dois lados, 117, e a raiz de 117 aqui também. Aí vamos ter 1 mais a taxa diária igual a raiz, né? A raiz de 117 de 1, desse valor que nós acabamos de encontrar. Botando aqui na calculadora para encontrar junto com vocês. Espero que vocês estejam fazendo junto comigo. Então, vai dar 1,0018,661. Então, nossa taxa diária vai ser 0,018,661. A gente passou, ele subtraiu, né? Esse 1, ele estava desse lado. Aí dá esse valor. Aí nós achamos essa taxa ao dia. Agora, nós vamos encontrar nossa taxa diária, né? Então, a nossa taxa, no caso, mensal. Aí, 1 mais a taxa, 1 mais a taxa, igual a 1 mais a taxa. Aí, quem é o maior? Qual o período maior? É o mês ou o ano? O mês ou o dia? O mês, né? Então, o mês é aqui, tem a taxa mensal. E quantos dias tem no mês? 30. Então, a gente tem isso aqui. Aí, vamos ter... Aí, substituímos aqui. Aí, vamos ter 1 mais a taxa mensal, elevada a 1. 1 mais a taxa diária, que acabamos de encontrar, 0,018,661 elevado a 30. Então, vamos ficar aqui com 1 mais a taxa mensal, igual a esse valor elevado a 30, que vai dar 1,018,661
Eita, botei um zero aqui a mais. 0,57,5. Que a taxa mensal vai ser 5,75% ao mês. Então, aqui encontramos, né, gente, esses valores. Encontramos esses valores. Calculem aí. Aqui temos mais alguns, tem mais três exemplos para vocês tentarem fazer, além da lista que foi posta, né? Mas aí, quem está vendo a aula não tem acesso à lista, no canal também pode tentar fazer aqui esses exemplos para treinar, e aqui tem a resposta também. Aqui são as referências e muito obrigada, até a próxima.